Boa tarde, amigo. Nós recebemos hoje, com muito prazer, uma legenda do jornalismo esportivo de Pernambuco, Mário Júnior, que atua há muitos anos e que muito sucesso, tem um fã-clube enorme. Mário, por que é que eles chamam radialista de Cristo? É porque eu sou uma pessoa que faço muitas as minhas orações, João. Um abraço para você, um abraço aos amigos aqui da tribuna. E aí fiquei com esse apelido, Radialista de Cristo. E como foi sua carreira no radialismo? Eu comecei em 1997, na Rádio Capibaribe. E de lá para cá, tem alguns anos que eu estou trabalhando já com o Carlos Eduardo, o Vibrante. Trabalhei em outras emissoras de rádio. Eu tenho mais passagens de rádio por rádio do que quase o tempo que eu tenho de rádio, né? Trabalhei aqui na capital, trabalhei no interior também. E estou com o Vibrante aqui no projeto Jogo Aberto Pernambuco. Fez um tempo que você fez plantão, não foi a impressão minha? Isso, fiz e faço até hoje ainda, É né? complicado fazer plantão. Hoje é mais fácil, porque hoje a internet facilita, mas antigamente, quando você começou a fazer plantão, era complicado, né? Era, em 97, quando eu comecei, para você ter uma informação de um campeonato estadual, mesmo sendo os famosos, né, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Paranaense, tinha uma dificuldade menor, mas a gente também tinha essa dificuldade. Hoje em dia não, com um clique você tem tudo ali na sua frente, né, em relação aos jogos dos campeonatos estaduais e também Campeonato Brasileiro. Hoje está bem mais fácil, João. Um jornalista esportivo como você trabalha muito. Não trabalho muito, né? A gente tem os compromissos. Eu, por exemplo, se uma jornada esportiva começa às 14 horas, eu chego às 13, eu chego sempre uma hora antes, para preparar, deixar tudo organizado, para na hora que começar no ar, a transmissão não ter nenhuma falha. Eu sempre gosto de chegar um pouquinho mais cedo. Já na sua carreira, pegou algum mico, Mário? Já acontece, né? A gente divulga um resultado que a internet atualiza, às vezes você tem que dizer, olha, aquele gol não valeu. Hoje tem o VAR. Acontece no VAR validar, o narrador grita o gol, a gente está ali pegando um jogo, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Aí você divulga gol do Flamengo. Aí daqui a pouco, quando você olha, não tem mais o gol do Flamengo. Aí você, quando clica, está lá, o VAR anulou o gol. Antigamente, não, os sites erravam, colocavam os gols, a gente divulgava e depois tinha que dizer, olha, aquele gol não valeu. Mas tem uma história, você deve saber, uma história grande do jornalismo, que foi Fernando Ramos transmitindo um jogo do esporte nos Estados Unidos e ele se descuidou e o juiz anulou o gol e ele manteve aquele gol até o final. E todas as rádios que estavam copiando ele deram isso, jornais e tudo. Depois viram que o gol não valeu. Acontece isso também, né? Porque às vezes ele pode ter baixado a cabeça ou anotado alguma coisa e não percebeu que aquele gol tinha sido invalidado. Aconteceu isso com o Rubens Souza, o saudoso Rubens Souza, o Rubens Souza, ele narrou um jogo que a bola foi gol. Ele não viu que a bola tinha entrado e percebeu que o estádio estava comemorando. Aí ele voltou na transmissão e disse, vocês lembram aquele lance que eu disse que não foi gol? Pois a bola entrou e foi gol, aí que ele gritou gol. Acontece, tá vendo? E você já teve problema com o torcedor? Torcedor não, porque eu faço aquela brincadeira, né? Eles às vezes não entendem. Hoje já entendem de uma forma mais tranquila. Não pessoalmente, assim por telefone já, o cara liga, não gosta muito porque você fala mal do Santa, ou do Sport, ou do Náutico, mas entendem que é uma brincadeira, né? Eu faço uma descontração em relação aos 3 clubes da capital e também aos clubes do interior. Que é sua marca registrada, né? Isso, aí a gente, no começo, as pessoas pouco entendiam isso, porque achavam que era uma coisa para denegrir a imagem do clube ou do jogador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos os dias, João, todos os dias acontece sempre alguma situação de que você pode transformar ela numa algo diferente, algo cômico, para que a gente possa dar um pouquinho de risada também. Que é importante. E no dia a dia você é uma pessoa descontraída e vive brincando? No dia a dia também. Você no trabalho, eu passar aí, você está muito sério, né? Não, mas ali eu tenho que ficar sério, estou concentrado, mas no dia a dia eu sou assim também, eu sempre fui assim. Não só no meio de rádio, televisão, como até na minha vida particular em casa mesmo. Brinco muito com meus filhos, com minha mulher, até diz, você está brincando demais hoje. Mas a gente tem que brincar, né? Para tentar descontrair um pouco. Você não sei se viu, mas eu vi Pelé jogando. Qual é o melhor jogador que você viu jogando? Não, eu não vi Pelé jogar, mas sei que ele foi o melhor, né? E a gente, depois que infelizmente perdemos Pelé, a gente viu vimos vários lances, comparando com jogadores atuais, e na época dele ele já fazia o que muitos fazem hoje, né? Então,
Não tem para onde correr. E Pelé qual foi o maior melhor jogador. que você viu? Melhor que eu vi, Maradona. Maradona. Fazia Acompanhei. gol até de mão, né? Fazia como fez em uma Copa do Mundo, né? É. E a arbitragem validou o gol. Engraçado, se fosse hoje, o VAR teria que dizer, não foi gol, não é vôlei, amigo, é futebol, né? E ele fez o gol. Ô, Mário, qual é esse fenômeno do retrô? Retrô é bivice. Bivice. O Retrô é um clube muito bem organizado, João, financeiramente. É um clube que tem poucos anos de fundação. Salvo engano, 2016 ele foi fundado. É um clube que já tem uma projeção boa em relação aos demais aqui clubes intermediários e está brigando pelo espaço dele para ser a quarta força. A quarta força eu acho que ele já conseguiu se consolidar. Ele só não ultrapassou ainda o Santa, que está numa situação muito difícil em termos de competições nacionais, porque o Retrô não tem torcida. Mas é um clube bem estruturado, está aí atuando em Copa do Brasil, Copa do Nordeste e, de novo, conseguiu, apesar de ser bivice-campeão pernambucano, calendário para o ano que vem, né? Vai jogar este ano a Série D, ano que vem também, seletiva de Copa do Nordeste e Copa do Brasil. É um time que conseguiu se projetar na frente do Central de Caruaru, que era tido como uma quarta força, o próprio Salgueiro, que foi campeão pernambucano em 2020, e o Retrô chegou para ocupar esse espaço. O Retrô tem um belo centro de treinamento, né? Extraordinário. Vários clubes de fora vêm para cá, para Pernambuco, para Camaragibe, para fazer a pré-temporada lá. Muitos fizeram essa pré-temporada no CT do Retrô. A estrutura deles é algo fora do comum. O que falta é um estádio que em breve eles vão construir. Eles vão construir um estádio lá em Camaragibe? Em Camaragibe, acho que mais precisamente em Aldeia. A ideia é essa porque a estrutura que eles têm hoje é de time grande. Agora, ô Mário, qual é o fenômeno do Retrô não ter publicidade na camisa? É porque o dono, o Laércio Guerra, É rico, não ele precisa. já tem uma situação bem tranquila. Mas nem na faculdade dele ele bota. Ele não bota, ele não coloca nada. É um time que tem um planejamento, João, muito bem feito na parte financeira. Ele não precisa, né? Só ali você arrendar aquele espaço do centro de treinamento para os times que vêm de fora, quanto você não consegue arrecadar ali? E aí ele tem um trabalho diferenciado, inclusive o foco do Retrô este ano é subir para a Série C. E eles têm tudo para isso. Porque E ele tem faturado com a formação de jogadores, Mário? Eles faturam sim, porque pouco se divulga, né, que o Retrô tem trabalhos voltados para as categorias de base, sub-13, sub-14 e por aí vai. Eles têm observado muitos jogadores e conseguem fazer negociações, só que pouco eles falam, divulgam isso. Aí é que está o segredo do sucesso, né? Não tem aquela cobrança, porque não tem uma torcida que cobre, mas eles têm um planejamento financeiro muito bem organizado. Olha, esse sucesso do esporte esse ano, você acha que se deve ao técnico? Acho sim. O Anderson, ele fez um trabalho diferenciado. O Anderson Moreira, ele hoje É um vencedor, né? a menina Ganhou. dos olhos do esporte. É um vencedor. O esporte manteve a base, né? De boa parte do elenco do ano passado, mas a chegada de Anderson Moreira, João, se ele tivesse chegado o ano passado, eu acho que o esporte teria sido um dos 4 times que poderiam subir de divisão. Mas o esporte apostou em Lisca. E aí é que está o grande X da questão. Essa contratação de Lisca não deu certo. E Anderson está dando certo. E o cara chama Lisca doido, né? Aí vai para onde? Vai para onde? Naquele jogo, todo mundo gritando, torcedor, que ele tinha acertado com o Santos, ele negou o tempo todo, na entrevista coletiva nos vestiários, negou também, e no outro dia foi embora. Isso não se faz, né? Ô, Mário, se você fosse nomeado presidente da CBF, quem é que você chamaria para ser técnico do Brasil? Técnico do Brasil. Eu chamaria Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Eu acho que o Abel tem um perfil diferente. Não que os portugueses tenham conquistado Copas do Mundo, não é isso. Porque se fala muito do Ancelotti, entre outros treinadores, mas pelo trabalho dele aqui no Brasil, pelas conquistas, eu acho que ele sai na frente como um treinador para assumir esse cargo. E o Brasil não tem treinador bom, não, é, Mário? Até tem, João, só que o momento não é agradável. O Dorival, por exemplo, que foi falado muito, até hoje a gente não sabe por que Dorival Júnior, campeão como ele foi dispensado pelo Flamengo. O Flamengo trouxe um treinador que tinha saído do Corinthians, dizendo que ia embora para fora do país, que não queria ficar mais aqui. O Vitor Pereira. Aí o Flamengo leva. Nada deu certo para o Vitor Pereira. Aí agora contrata o outro de fora, o Sampaoli. Quer dizer, são essas coisas que a gente não consegue entender. Alguma coisa aconteceu e que ninguém conseguiu explicar até hoje. O Dorival agora é técnico do São Paulo. Ô, Mário, uma coisa interessante que eu estou vendo é o Corinthians contratou o Cuca. E agora apareceu um truques que ele fez há não sei quantos anos. Agora, quando ele atuou em outros clubes, não apareceu essa história, ele apareceu agora. É porque o Corinthians é o clube que trabalha mais pro lado da torcida feminina. Sim. Então, a cobrança lá é maior.
Ele foi técnico do Santos, eu não tinha visto ninguém falar sobre isso. Foi técnico do Atlético Mineiro, também ninguém falou nada sobre isso. Só que agora no Corinthians aí desceram o sarrafo, né? E ele disse que foi punido, pagou pelo que ele fez e que vai comandar o Corinthians. Não sei se o torcedor vai conseguir segurar isso em relação aos jogos no Itaquerão, né? Com o torcedor lotando o estádio, se todo mundo começar a gritar, não sei se ele vai ter emocionalmente condições de segurar isso. A torcida do Flamengo também é complicada, né? Agora, Muito. o Sampaoli já perdeu uma partida, estão dizendo que ele é igual ao anterior. É outro problema. Você dirigir um clube como o Flamengo, né? É um clube muito grande em termos de cobrança, né? Engraçado, quando ganharam do Coritiba, ninguém reclamou nada, né? É. Bastou perder um jogo para voltar os mesmos defeitos. Ó, tá faltando um jogador aqui e ali, só que a janela já fechou, né? Tem que esperar até julho agora para contratar. Sampaoli, eu não gosto do trabalho dele. Acho que ele é o trabalho dele é mediano. Ele não conseguiu ser campeão no Atlético Mineiro, ele não conseguiu ser campeão no Santos. Né? Mas o Flamengo já tinha um namoro com ele há muito tempo para contratá-lo. Ele agora está lá, vamos ver, né, se vai conseguir os objetivos. Porque não conseguiu Jesus, né? O sonho do Flamengo é Jesus, né? Jesus também não dá para entender, né? Porque ele ficou o tempo todo dizendo que queria vir comandar o time. Quando surgiu a proposta, não, tem que esperar até maio, junho. Aí o Flamengo não esperou. Não, porque ele brilhou no Flamengo, mas quando foi para o Benfica, não. Não, no Benfica ele não deu certo. Aí está na Turquia. Na Turquia está mais ou menos. Quer dizer, é um treinador que, sinceramente, eu acho que já passou. 2019 é uma coisa, estamos em 2023, tudo mudou. E os jogadores também envelheceram, né? Isso. O Pedro ainda é um jogador novo, tem um contrato extenso com o Flamengo, só que o Gabigol já não é mais o Gabigol de 2019. Né? Os outros jogadores também subiram um pouquinho mais a questão da idade. E o rendimento é outro. O mesmo treinador, beleza, mas as peças, elas sofreram alterações. Não sei se ele conquistaria os pontos, né? Na sua opinião, para o sucesso do treinador é o elenco. O elenco. Se você tem um bom elenco, tá o exemplo aí do Sport com o Henderson. Ele tem um bom elenco, não tem um elenco nota 1000, não é isso. Mas ele sabe a característica de cada jogador e sabe se hoje, um exemplo, Sabino não está bem, ele bota um substituto que possa cobrir o lado e fazer uma proteção. Se o treinador não tiver essa visão, ele não conseguir Depois, os pontos. ele ganhou o vestiário, que você viu no final, o Sabino e o Thierry chorando de emoção quando ganhou o campeonato, né? Cada um jogadores passando, que ele recuperou, né? Isso, recuperou e cada um passando por um drama pessoal, né? Eles falaram muito sobre isso também, que às vezes o pessoal critica, não entende a queda de rendimento, mas cada um tem sua vida, né, João? E aí, quando tem qualquer problema particular, acaba refletindo no trabalho, né? Infelizmente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Mário Júnior. Mário Júnior, a Band Tribuna já começou a transmitir a Série B. Como é que vocês aqui da Band Recife estão se preparando para a Série B? A Série B é uma fatia do bolo muito importante para o nosso mercado, né, João? Sport e Ceará, na verdade são 6 times do Nordeste, mas Sport e Ceará, na minha opinião, eles têm a obrigação de subir de divisão. O Ceará não começou muito bem ainda a competição. E o Sport vai ser bastante exigido, uma cobrança pesada em cima dele, porque manteve o elenco que começou a temporada, não pode contratar agora, porque a janela fechou, e vai ter que suar bastante a camisa. São 38 rodadas, não é um campeonato fácil, tá? É um campeonato difícil, porque os times do lado do Sul, como por exemplo Chapecoense, Londrina, são times que passeiam ali na Série B. A Chapecoense mais, né? Já chegou a subir como campeã, subiu também sem ser campeã na competição. Também, né? O Avaí também na competição, quer dizer, são times já acostumados. O Sport vai ter uma tranquilidade, acredito eu, nessa situação de Série B. Agora, não sei se na prática ele vai conseguir mostrar a força dele. Ô, Mário, eu não consigo entender por que é que já terminou o campeonato em todos os lugares e o de Pernambuco só terminou agora e o Sport só vai estrear daqui a 15 dias, porque ainda tem Copa do Nordeste. Não dá para organizar esse calendário, não. É essa bagunça, todo ano. É por conta dos jogos, são muitas competições, né? O Sport apertou um pouquinho menos para ele, porque ele já entrou direto na terceira fase da Copa do Brasil. Se ele tivesse que percorrer a primeira, segunda para chegar na terceira, apertaria mais. E aí você tem um campeonato que
começou no dia 7 de janeiro, que foi o Campeonato Pernambucano. Ainda assim, começando muito cedo, apertaram as datas, né? Porque aumentaram também o número de participantes para Isso, 13. isso, eu acho que isso pesou bastante, João. Ano que vem não, ano que vem a tendência é de um campeonato mais enxuto, com 9 ou 10 times. E aí sim, talvez eles consigam adequar essa questão do calendário, né? Vai ter que começar mais cedo mesmo, para poder evitar esses choques. Porque quando você chega na reta final, você acaba chocando o estadual com Copa do Nordeste, aí entra a Copa do Brasil, e o que é que acontece? É jogo em cima de jogo, né? E os clubes acabam E você sendo nem prejudicados. sabe para que é aquele jogo, né? O torcedor deve ficar maluco, né? O cara vai para um jogo no Pernambucano, daqui a pouco já tem que estar olhando para uma final de Copa do Nordeste, daqui a pouco já é Copa do Brasil. Quer dizer, até o próprio torcedor se atrapalha. Imagine os jogadores. Olha, o futebol pernambucano hoje está muito atrás do Ceará, dizem que também atrás da Bahia, algum tempo atrás de Alagoas, perdendo até para o ABC de Natal. Caiu o futebol de Pernambuco, né? O rendimento caiu bastante, né? A gente, infelizmente, era ponto principal, né? Pernambuco e Bahia brigavam muito para estar nas cabeças das competições. Hoje o Ceará, não o time, eu digo o estado, né? Como você falou, o Fortaleza, né? Hoje é esse time. Agora eu não sei, João, se o Fortaleza vai ter o fôlego que teve ano passado. Não sei se você lembra, o Fortaleza chegou a ser lanterna da Série A. Aí eles conseguiram dar uma arrancada da lanterna para chegar à Libertadores. A pré-Libertadores foram eliminados da pré-Libertadores, não conseguiram chegar à fase de grupos e estão jogando a Sul-Americana. Eu não sei se ele tem um fôlego para fazer isso de novo. Agora que o Fortaleza ultrapassou a gente, ultrapassou. O Sport tem que voltar para a Série A. Não dá para Pernambuco ficar numa Série B, não. É muito estranho você ver um time, como você está vendo, Bahia na Série A, né? Vendo Vitória na Série B, vendo Sport na Série B, Ceará na Série B e o Fortaleza na Série A. E o Fortaleza ganhou em Buenos Aires do time do Papa, do São Lourenço, que é o time do Papa. Isso. Ganhar do time do Papa é danado, né? Não é fácil não, é difícil. É difícil. Só que eles não conseguiram ganhar na pré-Libertadores. Na Sul-Americana é diferente, aí ótimo. Agora, a diferença da Libertadores para a Sul-Americana é que passam 4, 2 e na Sul-Americana somente o campeão de cada grupo é que passa para a fase de oitavas de final. Então, eu acho que se o Fortaleza for priorizar a Sul-Americana, o fôlego vai ser diferente, porque ele vai ter que correr muito para ser o primeiro lá e vai ter que deixar alguns jogos da Série A de lado. Ô, Mário, uma pergunta complicada. Como é que está a arbitragem brasileira? A arbitragem brasileira ela passou por uma reciclagem muito grande. Aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, a federação ela trouxe vários profissionais de fora para dar palestras, puxar um pouco mais a parte física, exigir um pouco mais dos árbitros, auxiliares e assistentes. Mas, ainda assim, algumas pessoas reclamaram do desempenho da arbitragem em 2023. Eu espero, sabe, João, que neste campeonato brasileiro, em todas as divisões, a gente possa, ao final do ano, elevar um pouco mais a nota da arbitragem, né? Porque, se você observar, existe a pressão de todos os lados, mas os árbitros estão entrando um pouco nervosos nos jogos. E principalmente quando tem casa cheia, né? Aí eles têm aquela pressão, tem o VAR, às vezes o VAR chama, mostra para ele uma situação de um lance e ainda assim ele não marca ou marca algo que não era para ter marcado. Então hoje a pressão em cima da arbitragem é muito grande. Tem algum juiz de Pernambuco que você acha que pode... Porque o último juiz da FIFA foi o Wilson Souza, né? Isso. Que, aliás, você sabe que o Wilson Souza trabalhava aqui na TV Tribuna e era doido e vinha trabalhar. Ainda é. Ele subia essa ladeira enorme correndo todo dia. Ainda é doido, Ainda né? é doido do mesmo jeito. Mas foi o último pernambucano a ser da FIFA. Tem algum juiz aí com perspectiva? Tem uma mulher, não é? É a Débora Cecília, ela é da FIFA, isso. Ela deve apitar alguns jogos do brasileiro. Agora, homem, para apitar, ainda não tem da FIFA. Deve ter alguma situação para esse ano de entrar no quadro de arbitragem, né? Mas está fazendo falta um árbitro, na verdade um só não, porque a Débora hoje, ela teve atuando em amistosos internacionais de seleções, é a nossa árbitra principal, que infelizmente acabou não ficando na arbitragem para o final do Pernambucano, né? Não tivemos a Débora apitando a final do estadual. Mas eu acho que o Brasil... Esse juiz da final parece que atuou Rodrigo aí na Pereira. Copa do Brasil, né? Isso, Rodrigo José Pereira atuou sim no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, desponta ainda como um bom árbitro. Agora, para a gente garantir que ele vai ter o carimbo da FIFA, vai demorar um pouquinho. Mário, e uma coisa que hoje
é uma determinação, aliás, da FIFA, né? Desse negócio de prolongar o jogo 11, 14 minutos. É uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? Depois da Copa do Mundo, eu acho que pegaram essa coisa aí que é negativa. Eu não acho bom, não. Tem jogo que termina o primeiro tempo, dá 7, 8, 9 minutos. Teve um jogo aqui que deram 14 minutos na Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, você ter 45 minutos de uma partida num tempo de jogo e dá 14 de acréscimo. Virou moda isso agora, né? Até porque uma coisa que a FIFA devia era proibir essa comemoração do gol. Porque na comemoração do gol, entre os reservas todos, né? Antigamente Só não ali tinha você- isso, não. Não, tinha não. Se fizesse isso, levava cartão, né? Hoje, a pessoa se abraça, tira a camisa, comemora com a torcida e lá a bola parada, né? Eu acho que perdemos muito tempo com isso aí. Foi justo o campeonato do esporte, Mário? Justíssimo, João, justíssimo. O esporte fez por merecer, teve uma conquista invicta no campeonato estadual, passeou no campeonato pernambucano, né? É como ele disse anteriormente, ainda bem que para o esporte ele entrou na terceira fase da Copa do Brasil, que ele pôde se dedicar mesmo às competições iniciais, Pernambucano e Copa do Nordeste. Então, deu certo no que eles buscavam de objetivos, né? E o esporte mereceu, sim, ser campeão pernambucano, como foi de forma invicta. E os clubes de Pernambuco, Mário, valorizam a base? Agora estão valorizando, João, porque, infelizmente, a base só é lembrada quando não tem ninguém, né? Tem 2, 3, 4 titulares. Aí não tem ninguém, bota a base. Eu acho que não deveria ser assim. O Náutico valorizou muito a base. Está aí Caion, Júlio, entre outros jogadores. O próprio Santa Cruz também valorizou. E o esporte, que era a grande interrogação, né? Também contou com vários jogadores da base. Então, eu acho que agora sim estamos no caminho certo, valorizando a base como ela deve ser valorizada. Não jogar os meninos na fogueira, né? Tem que jogar para poder pegar a experiência e, numa hora, você negociar como o esporte já negociou, como o Náutico já negociou e como também o Santa Cruz já negociou. Agora teve um jogador do Náutico que foi pro Vasco, né? Isso. É um jogador da base. Quer dizer, isso é importante. Esse trabalho é importante. E você não libera 100% do jogador. Fica com um percentual. Em caso de negociação, você também ganha alguma coisa. Esse é o trabalho da base, né? Render frutos pro E time. até porque, né, Mário, tem que reconhecer, principalmente, esporte e náutico tem centro e o retrô, sem treinamento muito estruturado, né? Com certeza. O Santa Cruz tem um bem modesto ainda, mas tem. Agora, Náutico, Esporte e Retrô, eles têm realmente esse treinamento diferenciado e que pode receber. O do Náutico tem hotel, né? O do Esporte, eu não sei se tem hotel. Mas está construindo o hotel. Está construindo. O do Retrô, nem precisa falar. Esse aí tem hotel, tem toda a estrutura. É um tipo, um CT, um centro de treinamento diferenciado em relação aos demais. E o Santa está, aos poucos, fazendo o trabalho dele lá no CT também. A que é que você admite, por exemplo, nessa final do Pernambucano, o jogo na Arena deu 6 mil torcedores e na Ilha 27 mil. Por que que a Arena não decola? Enquanto em Fortaleza o Castelão dá 50 mil, 60 mil. É porque o torcedor do esporte guardou o dinheiro para ir para a Ilha do Retiro. Né? A crise está grande, né? E é decisão em cima de decisão, né? O Retrô colocou o ingresso a R$100. O esporte baixou um pouquinho mais e o torcedor do esporte estava fazendo campanha, né? Ah, jogo na Arena, vamos não, vamos segurar um pouco. Aí preferiu ir para a Ilha. E aí sim, na Ilha, lotada, festa. E, na verdade, o Retrô, como a gente falou, João, não tem torcida, né? Ele não consegue levar torcedores, leva simpatizantes, pessoas que gostam, mas torcedor mesmo não tem, infelizmente. Só os secadores, né? Aí tem que ir Do os Santa secadores. Cruz para secar, mas não vai para o campo, né? Não vai não, vai não. Eu me lembro que teve um jogo decisivo do Retrô que deu até confusão, né? Alguns torcedores com a camisa do Retrô, que eram do Santa, que eram do Sport, que eram do Náutico, comemorando e teve confusão no final. Se é para brigar, é melhor ficar em casa. Ô, Mário, falar em briga, torcida organizada é uma praga no futebol. Infelizmente, João, acabou com muita coisa do futebol. Muita gente deixa de ir aos estádios por conta das torcidas organizadas. É lamentável, a gente pede, cobra que tenha um trabalho diferenciado para monitorar essas brigas, mas é algo que parece que a gente cansa de falar e ninguém resolve. A briga ela não acontece totalmente dentro do estádio. Ela começa numa estação do metrô, ela começa numa integração, começa nas ruas, quer dizer, é algo que para você controlar está difícil, mas a gente tem que ter um projeto voltado exclusivamente para acabar com esse negócio de torcida organizada, dessas brigas. Torcedor pode ir para o estádio? Pode, agora não vândalos, é o que acontece, né? Acaba tirando o brilho e a vontade de quem quer ir torcer de verdade, fica com medo e não vai.
Você falou aqui que o Sport tem que subir para A e o Náutico tem que subir para B e o Santa Cruz para C? Tem que subir. Essa é a grande expectativa. E o Santa está numa situação pior do que Náutico e Sport, né? O Santa Cruz, se não subir para a Série D ou para a Série C do ano que vem, ele pode ficar sem calendário. Porque ele vai jogar a seletiva da Copa do Nordeste. Mas se ele não subir para a Série D, ele poderá ficar sem calendário. Para ele ir, ele tem que torcer para o Retrô subir e ele pegar a vaga. Mas se não, é complicado. Agora diz que o Bahia quer comprar o Santa Cruz. O presidente do Bahia, estão falando isso, né? É. Embora o doutor Antônio Luiz Neto tenha negado a informação, mas onde há fumaça, há fogo, né, João? E estão aí averiguando isso. Porque, Mário, o SAF é um futuro inexorável, não tem outro jeito. Porque vai organizar a parte financeira. Não adianta o torcedor achar que vai ter a SAF e que o time que tem SAF vai ser campeão. Cadê Vasco? Cadê Botafogo? Cadê Bahia? Não é assim que funciona. Mas você vai organizar a parte financeira. Nós queremos agradecer a Mário Júnior, dar os parabéns aí pelo trabalho que ele faz no jornalismo esportivo. Como eu já disse, ele é uma legenda, principalmente por esse estilo descontraído que ele tem e por essa atuação agora aqui na nossa TV Tribuna, com o programa com o Carlos Eduardo e agora na cobertura da Série B do Nacional. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.